minhas divas! Eu sou Eliane Mariucci, psicóloga e sexóloga, escritora e palestrante, e essa é a nossa segunda aula do workshop O Prazer Está em Você. O workshop é um curso gratuito de 3 aulas, onde eu estou te ensinando qual o caminho onde mulheres comuns aprendem a comandar o seu prazer, e em até 8 semanas, podendo chegar a orgasmos incríveis. Mesmo se você for um pouco tímida, mesmo se você não se considerar atraente ou até mesmo se você se acha frígida, eu estou aqui para te mostrar que você pode sim sentir prazer e dar prazer. Na primeira aula, eu te mostrei quais as principais causas que fazem com que 50% das mulheres não consigam chegar ao ápice do prazer. Eu te mostrei que comandar o seu prazer e ter orgasmos não depende de se saber praticar um striptease ou de assistir filmes pornôs ou mesmo de se ter uma coleção de lingerie sexys ou um belo corpo. Essas coisas, que podem ou não ser boas, não vão trazer o resultado que você quer para a sua vida sexual. Ou seja, não vão te levar a se tornar uma mulher sexy, segura e que realmente possa comandar o seu prazer. Como eu falei na outra aula, geralmente a mulher faz uma ligação de que, para ter prazer, é necessário ter um belo corpo. E na verdade, na maioria dos casos, isso não tem ligação. Na aula 1, eu também te contei um pouco da minha história, em como eu conheci esse mundo maravilhoso de prazer do nosso corpo e que aos 18 anos e meio eu ainda não tinha beijado na boca e minhas amigas achavam graça nisso. E também mostrei os principais motivos que fazem com que 50% das mulheres tenham problemas sexuais. Hoje, eu vou mostrar como o caminho que eu mesma e centenas de mulheres que ajudei nos últimos 28 anos de trabalho como sexóloga percorreram para sair da situação de baixo desejo, de dor na relação ou de dificuldade em atingir o orgasmo. Eu vou mostrar como você também pode chegar a solucionar os seus problemas com a falta de prazer e passar a se sentir inteira como mulher. Eu sei que você ouve histórias de mulheres sexys com múltiplos orgasmos e fica pensando que isso é só para mulheres super quentes, que não é para você. Mas não é isso, viu? Qualquer mulher saudável pode e deve ter um prazer intenso. E eu vou te mostrar como. Se você não assistiu a minha primeira aula, vai lá e assista antes de seguirmos esta aqui, tá bom? Ver a aula 1 vai te dar base para você entender o que vou mostrar nessa aula agora. Muitas mulheres me perguntam qual o segredo para sentir prazer e chegar ao orgasmo. E um dos segredos, gente, é justamente esse: você entender onde começa o seu problema. Bem, hoje nós vamos falar sobre como despertar a sua libido, aumentando o seu desejo sexual, o que certamente a fará muito feliz na cama. Vamos fazer alguns exercícios que vão ajudar o seu corpo a se condicionar com o desejo, com a sua libido. Daqui a pouco vou falar sobre isso. E o workshop termina na sexta-feira, onde vamos falar sobre formas de despertar o seu prazer. E vou continuar te passando exercícios para você praticar e ter um final de semana diferente e intenso com você mesma. Ah, rapidinho, antes de começar com o conteúdo, só queria agradecer aqui os vários comentários que vocês deixaram na página. Eu li pessoalmente cada um deles. Ainda não tive tempo de responder todo mundo, tá? Mas estou acompanhando o que vocês têm achado de pertinho, tá bom? O mais legal de tudo isso é ver que a mulherada tá toda aí engajada em busca de esclarecimento e de solução para os seus problemas de baixo desejo, dor ou medo na penetração e dificuldade em atingir o orgasmo. Por isso que eu quero agradecer você por fazer parte desse grupo que está se formando. Um grupo de mulheres que realmente querem se realizar, que buscam se resolver como mulher, independentemente de sua orientação sexual, e que entendem exatamente que o prazer está em você. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa agora,
mas você está se dedicando tempo e energia que eu sei que são valiosos para você, para aprender a fazer mudanças no seu comportamento e na sua rotina. Não são todas as mulheres que decidem correr atrás da solução deste problema. Não é todo mundo que decide se dar esta oportunidade. E eu garanto que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Além desses comentários, muitas pessoas me mandam depoimentos, agradecimentos, verdadeiros testemunhos de sua história. Gostaria que vocês vissem o caso da Helena, que é uma das mulheres que eu atendi. Lembrem-se que apesar dos casos serem verídicos, os nomes são fictícios e foram gravados mantendo todo o sigilo profissional. Tenho 10 anos de casada e tô buscando engravidar. Eu procurei doutora Eliane por indicação de uma amiga que sempre sentiu muita dor na relação, ficou muito entusiasmada com os resultados que ela teve, com os tratamentos que fez. Então eu pensei, bom, se conseguiu curar aí a dor, né? Pensei, vou procurar, porque eu já estava a ponto de ir mesmo pro divórcio, né? Sempre amei meu marido, mas eu não tinha nenhum desejo, assim, eu não tinha desejo sexual. Ficava fugindo mesmo, eu achava que era uma coisa assim até normal mesmo para 10 anos, né, de casamento. E também porque ele era muito grosseiro e eu pensava que a questão era mais com ele até do que comigo. E aí eu procurei a doutora Eliane, comecei contando para ela da situação que eu vivia, achando até mesmo que não seria assim muito o caso, sabe? Desde a primeira sessão ela foi mostrando algumas coisas, me fazendo pensar. E aí, resumindo, ela me fez ver que eu tinha problemas que estavam mesmo na minha criação, sabe? Minha mãe sempre foi uma mulher muito agressiva, muito briguenta, e meu irmão, ele é um pouco mais velho do que eu e nunca namorou, e meu pai, que era assim mais chegado mesmo, mas não era muito de conversa. A doutora Eliane me fez ver que emocionalmente eu era assim meio que sugada. E isso acabou refletindo assim na minha vida sexual. Eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. E com o tempo, cada sessão que eu vinha, ela me dava tanto exercícios para o físico mesmo, para eu começar a entender a minha parte sexual, meu corpo, aprender a me tocar, e também ela me deu exercícios que ela chamava de exercícios emocionais. Então ela me fazia pensar toda aquela situação que eu vivia. Eu observei, né, que eu não pensava em sexo. E a doutora Eliane passa algumas atividades aí para semana e você tem que pensar mesmo em sexo. É incrível porque a gente pensa que tem um problema físico mesmo, mas não, nós temos, o que ela mostrou é que a gente tem realmente capacidade, né? E aí com o tempo eu fui fazendo várias sessões. Quando eu tava assim na 6ª sessão, eu tava praticamente curada aí da minha falta de desejo. Não é que eu não sentia orgasmo, sabe? Mas eu não tinha era mesmo desejo de transar com meu marido. Uma das coisas que foi acontecendo, né, que afetou muito a minha vida com o meu marido, é que ela mostrou que aquela agressividade que eu via nele, na realidade era que ele se sentia rejeitado mesmo. Ele se sentia recusado, porque eu sempre usava várias desculpas, sempre usava uma desculpa para não ficar, né? Pra gente não fazer amor. Ela foi me ensinando a namorar de novo, mesmo no casamento aí já com 10 anos. As técnicas que ela passa, ela praticamente recupera mesmo o seu início, né? Vamos lá, como se você estivesse começando a namorar de novo. E eu não estava fazendo aquilo por obrigação. É isso que eu gostei no tratamento com a doutora Eliane. Ela me fez primeiro pensar em mim. E eu pensando em mim, eu estava automaticamente ajudando a mim e a ele, né? Na relação. Eu não pensava que era assim. Quando eu ficava com ele, quando a gente fazia amor, eu pensava nele, que eu tinha que satisfazer o meu marido, afinal eu era casada. E ela me ensinou que não, que se eu visse primeiro a mim, depois eu poderia começar a ver o outro.
Isso foi muito importante. E aí eu percebi que, na verdade, eu não pensava em sexo. E a mulher tem que pensar, né? Porque os homens pensam. Por isso que eles são, às vezes, aí muito mais, entre aspas, potentes, né? Porque eles pensam em sexo o tempo todo, ou a maioria das vezes, e a gente não tem esse hábito. Então, a doutora Eliane mostrou que a gente tem que pensar mesmo. E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada sexualmente, isso salvou mesmo o meu casamento. Eu busco, eu provoco e ele se sente muito feliz, muito realizado com isso. A doutora Eliane, eu só tenho a agradecer. Viram? A Helena conseguiu superar suas barreiras e aprendeu a conduzir o seu prazer e aproveitar o máximo de seu corpo e ter satisfação total em sua vida sexual. Mas chega de ver o resultado dos outros e vamos buscar o seu resultado a partir de agora. Nesta aula eu vou falar e te mostrar um pouco do poder da autopercepção na prática e como ela pode ajudar a comandar o seu prazer, que é a mudança que você quer fazer. Então, para você, diva, que está me ouvindo agora, como fazer para vencer esses obstáculos que estão na tua cabeça e todos os bloqueios que te impedem de explorar sua sexualidade? Estou falando dos medos, das inseguranças que todas nós mulheres sentimos a nos comportar frente à nossa sexualidade, da forma que vemos as coisas e como agimos em nosso dia a dia. Sabe aquelas perguntinhas que ficam na nossa cabeça? Será que eu consigo? Será que sou boa o suficiente? Como será que elas fazem? Todas essas perguntas mostram insegurança, advinda de situações que não foram as melhores para a preservação da nossa sexualidade, para a construção do nosso prazer. Veja bem, o único órgão que existe destinado exclusivamente para o prazer é o clitóris. Ou seja, somente nós mulheres fomos presenteadas pela natureza com um órgão que não tem nenhuma outra função a não ser nos dar prazer. E aí, minhas divas, vocês têm que saber aproveitar isso. Nada justifica a gente não saber o caminho exato de como encaminhar a nossa vida sexual. Pare de pensar que tudo pode dar certo para os outros e não para você. Tome uma atitude e comece a pensar mais no seu bem-estar. Vou te passar um exemplo para você ter uma noção de como é o meu trabalho. Qual o caminho a gente tem que seguir? Vou te passar uma faceta, algo simples para você ter uma noção do que temos que fazer para você se tornar essa mulher segura, sentindo-se bem consigo mesmo e principalmente para que você aprenda a comandar o seu prazer. Você já deve ter ouvido falar em pompoar ou então nos exercícios de Kegel. São aqueles que fazemos lá na parte íntima. Então, como são estes exercícios? Eu quero que você faça comigo. Imagine que você está com vontade de urinar e você não vai parar de ouvir a nossa conversa aqui para ir fazer xixi, não é mesmo? O que você faz? Então você aperta, segura o músculo íntimo, ou seja, você vai contrair a sua região íntima para que a vontade de urinar pare. Então, é isso que você vai fazer agora. Você vai apertar sua vagina e soltar. Mas lembre-se, com a bexiga sempre vazia, porque é simplesmente um exercício. Quando você aperta a vagina, você está segurando toda a musculatura da parte íntima. Aí você contrai, inclusive a parte anal. Por quê? Porque tudo é muito próximo. Sai da musculatura vaginal e já vai para a musculatura anal. Então, quando você contrai uma, a outra contrai também. Faça agora comigo. Imagine que seja a sua vulva a minha mão. Aperta e solta. Vamos fazer de novo? Aperta e solta. Sentiu a diferença? O movimento que faz em toda essa região íntima? Quando você fizer isso, você vai perceber que essa musculatura é a que você usa lá na hora de fazer sexo. E quando você contrai, automaticamente te remete um pensamento de prazer. Você não chega a ficar excitada. Algumas mulheres até ficam, mas pode perceber um nível de prazer. Você se dá conta de uma sensação semelhante de quando você tem relação sexual. Então, gente, esse é um exercício que a gente tem que fazer para ir aumentando a noção do corpo, tá?
Olha aqui, esse é o clitóris. Aquilo que a gente olha como um pontinho, que é só essa cabecinha aqui, que você já deve ter visto em várias figuras ou então em outros vídeos meus, é apenas uma partezinha. Depois dessa cabecinha aqui, que é o que fica aparente, existem outras partes, como se fossem alguns braços, tá? Que estão dentro da musculatura íntima, dentro da estrutura que também traz prazer. Por isso que quando a gente contrai, a gente tem essa sensação de prazer que remete logo ao sexo. Ao contrair e soltar, você está aumentando o fluxo sanguíneo nesta área toda. Isso aumenta a sensibilidade da região íntima, facilitando o aumento do prazer. Para vocês terem uma ideia, mulheres que fazem sexo de vez em quando e não fazem esses exercícios possuem a vulva com uma cor mais pálida, justamente pela falta de irrigação sanguínea, que com o tempo pode levar à atrofia vaginal, aumentando cada vez mais a dor e a dificuldade de penetração. Esse é um dos primeiros exercícios de uma série e precisa ser feito todos os dias, durante uns 15 dias, ao menos 2 vezes por dia, 20 vezes cada sessão. Gente, é muito importante que você pare e preste atenção ao fazer o exercício, tá? Inicialmente é isso, mas a gente precisa usar uma outra capacidade que temos e que é fundamental para você aprender a comandar o seu prazer, que são os pensamentos. Porque uma mulher, para sentir prazer, precisa desenvolver o seu imaginário. Você precisa entender que o sexo é bom, é gostoso e faz parte do seu corpo. Então, você tem que associar essas duas sensações do corpo juntamente com essa criação que é a imaginação, que chamamos de fantasias sexuais. Agora vamos fazer um outro exercício? Você vai pensar por 3 minutos em sexo. Faça isso agora. Feche os olhos e pense. Se coloque em um lugar calmo, na intimidade do seu quarto, do seu banheiro, onde você se sinta à vontade, tá? Pense em alguma cena sexual ou algo que você já viu, por exemplo, em um filme, ou então num livro que você leu, que você ficou tocada, com aquela sensação que você percebeu que o teu corpo deu uma reação, que despertou algo em você. Se não lembra de nada, crie uma cena que gostaria de viver. Invente. Se imagine em um lugar com alguém que você goste. Porque quando a gente para pensar um pouquinho em sexo ou assistir um filme, o nosso corpo responde em pequena proporção, tá? Eu não estou falando de grande, mas de pequenas reações. E é juntando essas pequenas sensações que a gente vai construindo algo maior. Esse exercício de pensar você deve fazer todos os dias, 3 vezes ao dia. São apenas 3 minutinhos. Cronometre no seu celular ou no seu relógio. Uma vez pela manhã, à tarde e outra à noite. Esses exercícios a gente tem que fazer diariamente para o nosso corpo assimilar o prazer. Este é apenas um exemplo. Na realidade, 2 dos primeiros exercícios que você tem que aprender para conseguir comandar o seu prazer e conseguir dar e também sentir muito prazer quando for namorar. Quando a gente faz os exercícios, o nosso organismo aprende, gente. E aí, com esse aprendizado, quanto mais a gente faz, mais sensações ele vai nos trazendo. Vai nos permitindo sentir e conforme vamos aprendendo, vamos evoluindo para os demais. Então, quando eu falo que a gente tem que ir atrás do prazer, é, entre outras coisas, fazer os exercícios para que esse prazer faça parte do nosso corpo. O nosso corpo vai assimilando e aí a gente amplia esse prazer. Se você não conhece e não trabalha primeiro essas 2 capacidades que você tem, que são o controle de sua musculatura íntima junto com os seus pensamentos, as mudanças que você tenta fazer no sentido de resolver as suas questões sexuais não se sustentam. Aí a gente fica achando que não tem jeito,
que somos frias, entre outras coisas. Mas isso não é verdade. Daí você começa a entender por que mulheres ricas e lindas, algumas até modelos famosas, chegam ao meu consultório reclamando da falta de desejo sexual e que não conseguem chegar lá. Percebe? Mesmo que você faça lipo, compre lingeries lindas, isso não vai adiantar se você não dominar primeiro os seus pensamentos. Existem várias técnicas que podem levar qualquer mulher a conhecer e a comandar o seu prazer. Aqui a gente viu duas delas. Um exemplo de exercício íntimo e outro de domínio do seu pensamento. Você pode praticar esses exercícios para começar a comandar o seu prazer. No meu curso Mulheres e Divas, que é um curso completo, as alunas aprendem diversos outros exercícios e também toque, autopercepção, masturbação, entre outros assuntos, que são abordados para resolver as disfunções sexuais da mulher. Mas o curso não vem ao caso agora, tá? Eu quero que vocês foquem nos exercícios e comecem a praticar hoje mesmo. Bom, até aqui a gente viu que, além de você ter que entender as causas que te levam a ter um baixo desejo ou então dor ou medo da penetração e dificuldade em atingir o orgasmo, que isso você viu na aula 1, você aprendeu que não precisa ser assim e que existem técnicas que podem te ajudar a ter uma vida com muita satisfação. Só esses exercícios praticados por pelo menos 2 vezes ao dia por 15 dias consecutivos vão fazer uma boa diferença em sua vida sexual. O conhecimento e as técnicas podem te tornar uma mulher potente sexualmente e pronta para acessar o prazer quando você quiser. A gente já viu na aula passada que buscar transformações de fora para dentro, como beleza física, filmes ou brinquedos eróticos, não são suficientes para resolver o seu problema. Então, o que é preciso? Temos que dominar nosso pensamento e começar a transformação de dentro para fora. Você precisa entender que o seu corpo foi feito sim para te dar prazer sexual. O que interessa é a tua vontade de ter prazer, porque é você que deve conduzir. O que está em tua cabeça é o que você vai ser. E normalmente as mulheres precisam de uma ajuda para conseguir alcançar essa libertação e este conhecimento. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para encaminhar você. Vamos reconstruir o seu prazer. Eu disponibilizo conteúdo gratuito em minhas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, porque eu tenho como missão de vida ajudar mulheres como eu, como você e como centenas de outras pacientes que já atendi e que não se sentiam seguras a se tornarem fortes, donas de si e aprenderem a comandar o seu prazer. Agora que você aprendeu 1. As principais causas da falta do desejo e 2. Uma das formas de acordar e exercitar a sua libido, nós vamos juntas levar você a comandar o seu prazer. Na próxima aula, eu vou te ensinar como e qual a importância de se tocar para despertar e reconstruir o seu prazer. Ah, não deixe de se inscrever no meu canal Na Cama com a Sexóloga e de me seguir no Instagram. Você vai encontrar muitas dicas e informações que vão te ajudar. Um beijo e até sexta-feira!